Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou a babaca. Marido me acusou de infidelidade financeira. Estamos casados há 10 anos, juntos desde a faculdade. Desde o início, priorizamos a segurança financeira e conseguimos alcançá-la, embora com alguma sorte ao longo do caminho. Ambos temos bons empregos, recebendo cerca de 200 mil cada. Os empréstimos estudantis foram pagos em poucos anos, ambos frequentaram universidades estaduais com algumas bolsas, então não tinham muitas dívidas para começar. Moramos em uma casa que herdei da minha avó, sem hipoteca, e não temos dívidas no cartão de crédito. Contribuímos ao máximo para nossos planos de aposentadoria e atualmente temos 18 meses de despesas em nosso fundo de emergência, e ainda estamos adicionando mais dinheiro. Nossos carros estão pagos e devem durar mais 5 anos ou mais, e não temos dívidas no cartão de crédito. Gerenciamos nossas finanças de forma híbrida, contas conjuntas para contas e economias, e contas separadas para nosso dinheiro divertido. Cada um de nós tem uma generosa quantia mensal. O dinheiro divertido é estritamente para nossos gastos individuais, hobbies, roupas, saídas com amigos, etc., e não para coisas como encontros, férias ou compras conjuntas maiores, como eletrodomésticos e reparos domésticos, que são pagos através da conta conjunta. Também concordamos que, se um de nós receber algum bônus, ou tiver qualquer renda extra, esse dinheiro irá para nossas contas individuais de dinheiro divertido, a menos que seja necessário para uma despesa maior, como um reparo importante em casa. Em termos do dinheiro divertido, meu marido é mais gastador do que eu, devido aos seus hobbies caros, principalmente golfe e colecionar memorabilia esportiva, além de roupas de grife. O que está tudo bem, é o dinheiro dele para se divertir. Por outro lado, meus hobbies são bem menos caros: correr e exercitar-me, ler, fazer bolos. Em geral, sou mais introvertida e um ótimo momento para mim é tomar chá com uma amiga em uma de nossas casas, com doces feitos em casa. Ultimamente, também tenho voltado a jogar videogame, depois de deixar de lado grande parte da última década enquanto construía minha carreira. Ao perceber que tinha mais do que suficiente em minha conta de dinheiro divertido, decidi reformular meu setup de jogos e comprei um novo computador, uma escrivaninha e uma cadeira de jogos, custo total de cerca de $5.000. No entanto, ao ouvir sobre a compra, meu marido está furioso. Ele diz que não tinha ideia de que eu tinha economizado tanto dinheiro e que eu deveria ter consultado ele antes de gastar $5.000. Eu perguntei qual era a diferença se fosse o meu próprio dinheiro divertido acumulado e não o dinheiro conjunto, e ele insistiu que eu acumular essa quantia, sem lhe dizer, era uma forma de infidelidade financeira. Ele diz que perdeu a confiança em mim e não sabe mais o que mais eu posso estar escondendo. Ele está exigindo que eu devolva os itens que comprei e deposite a maior parte dos fundos em nossa conta conjunta. Ele quer criar uma nova regra de que as contas de dinheiro divertido não podem acumular mais de $2.000 e qualquer valor excedente vai para a conta conjunta, uma regra que claramente favoreceria ele, já que ele gasta a maior parte da sua quantia todo mês, em vez de economizar para algo maior. Sinto que estou sendo punida por ser mais uma pessoa que economiza no dia a dia do que gasta. Não me ocorreria exigir saber quanto meu marido tem em sua conta de dinheiro divertido ou tentar controlar o que ele gasta. Eu não estava escondendo nada deliberadamente. Ele nunca perguntou sobre isso até depois de eu ter feito as compras. Ainda assim, talvez eu devesse ter sido mais transparente sobre meus planos. Então, eu sou a errada aqui? Informações adicionais. Meu marido e eu temos nossos próprios escritórios às salas de hobby na casa, então não é como se o setup de jogos fosse ocupar um espaço que ele usa. Normalmente, eu não jogo quando meu marido está em casa, a menos que ele já esteja ocupado fazendo outra coisa. Meu maior período de jogar geralmente é quando ele está jogando golfe. Além disso, corro de 40 a 50 milhas por semana, então não é como se eu fosse uma pessoa sedentária. Não consigo pensar em uma boa razão para ele se opor ao fato de eu jogar ou ter um bom setup de jogos no meu próprio espaço na casa. Garota, o que ele realmente contribui para o seu lar? Embora nossos salários sejam aproximadamente iguais, eu trabalho menos horas em casa, com dias ocasionais no escritório ou viagens a trabalho, e ele trabalha longas horas no escritório, além de 1 hora de deslocamento para o trabalho em cada sentido. Talvez porque eu esteja em casa o tempo todo, ter um lar muito arrumado e refeições frescas cozinhadas em casa seja uma prioridade para mim. Eu faço essas coisas principalmente por mim e não por ele, mesmo que ele também se beneficie. Eu ainda teria que cozinhar e limpar se estivesse morando na casa sozinha,
a menos que eu quisesse contratar alguém para fazer essas coisas, mas eu não quero, já que realmente gosto de cozinhar e fazer as tarefas domésticas. Nós tomamos café da manhã juntos na maioria dos dias, a menos que ele precise sair cedo, jantamos juntos na maioria dos dias e temos tempo para encontros e atividades nos finais de semana, além de perseguirmos nossos próprios hobbies. Ele é inteligente, engraçado e um companheiro encantador, pelo menos tirando esse último problema. Eu percebo que não enfatizei o lado positivo disso no post, porque fiquei bastante chateada, haha, mas tirando isso, ele tem sido um ótimo parceiro e marido. Atualização. Meu marido finalmente se acalmou o suficiente para conversar comigo. Como muitos outros que deixaram comentários sugeriram, não se tratava apenas do dinheiro, mas de uma visão mais ampla dos problemas em nosso relacionamento. Essencialmente, meu marido tem se sentido cada vez mais infeliz comigo por um tempo, pelos seguintes motivos. Em geral, ele sente que está muito mais comprometido com o desenvolvimento de sua carreira do que eu com a minha. É verdade que, embora tenhamos atualmente uma renda aproximadamente igual, o teto salarial em sua área, finanças, é muito maior do que na minha, tecnologia e desenvolvimento de software. Atualmente, ele está em um programa de treinamento executivo e eu decididamente não estou. Ele está se sentindo ressentido por ter que trabalhar longas horas em um ambiente de alta pressão, enquanto eu tenho a oportunidade de trabalhar principalmente em casa, fazendo algo que é divertido e relativamente fácil para mim, e não estou me esforçando para fazer mais. Ele está preocupado que, ao longo do tempo, esses ressentimentos vão aumentar e que eu não vou contribuir financeiramente caso ele dê grandes saltos em sua carreira e eu não. Ele observou que, desde que voltei a jogar videogame há alguns meses, tenho colocado um pouco menos de esforço na cozinha. Eu praticamente faço toda a comida porque trabalho em casa e tenho uma agenda mais flexível. É verdade que tenho preparado refeições mais simples, como saladas de frango grelhado ou chili com pão de milho, em vez de refeições elaboradas com comidas mais requintadas e diversos acompanhamentos. Ele também percebeu que eu não tenho arrumado a mesa de jantar de forma elaborada como costumava fazer, com flores na mesa, jogos americanos elegantes, etc. Honestamente, eu não percebia que ele notava ou se importava com isso, mas aparentemente ele se importa. Atos de serviço são uma das suas principais linguagens do amor, então, no geral, ele se sente um pouco negligenciado por causa disso. Ele também sente que não estou me esforçando o suficiente em relação à minha aparência. Não no sentido de peso ao corpo, sou uma corredora de longa distância e magra, mas em relação a coisas como roupas, cabelo, etc. É verdade que nunca dei muita atenção a essas coisas, dado que trabalho em casa com tecnologia. O padrão para aparência é extremamente baixo e eu supero esse padrão. Costumo comprar roupas simples e práticas em lugares como Target e Walmart, não uso muita maquiagem e mantenho meu cabelo em um simples rabo de cavalo. Eu me arrumo muito mais para encontros e outras ocasiões mais formais, mas na maioria dos dias ele chega em casa do trabalho e me encontra usando uma camiseta e calça de ginástica sem maquiagem, e ele quer que eu me esforce mais. O ponto principal é que, por causa de todas essas coisas, ele está começando a notar outras mulheres. Ele diz que não traiu, mas está notando outras pessoas porque está regularmente desapontado comigo. Em particular, como ele trabalha no setor financeiro, ele encontra muitas mulheres ambiciosas e do tipo A, que conseguem ter corpos fantásticos, são naturalmente elegantes e glamorosas e têm hobbies mais interessantes. Ele também diz que se sente horrível por tudo isso porque sabe que sou uma pessoa boa e que ele está sendo julgador, que não é tanto que eu tenha mudado, mas que os próprios objetivos e expectativas dele mudaram nos últimos anos. A parte da infidelidade financeira surgiu porque ele sente que não estou realmente investindo em mim mesma e em nosso relacionamento, assim, traindo nosso futuro, de certa forma. Ele também diz que me ama o suficiente para ser honesto. Acredito que ele não está tentando ser malvado, realmente tive que arrancar tudo isso dele. Ele não quer que nos afastemos mais, não quer sentir raiva e ressentimento, e sabe que está pedindo muito. Eu sei que muitos neste grupo podem dizer que eu deveria mandá-lo embora e chamar meu advogado, mas estamos casados há 10 anos, investimos muito no relacionamento, e eu quero ver se o casamento pode ser salvo. Então, algumas coisas. Primeiro, marcamos uma consulta com um terapeuta de casais e começamos na próxima semana. Além disso, vou tentar fazer pelo menos algumas das coisas mencionadas. Não tenho certeza se vou me esforçar mais profissionalmente, já que estou satisfeita com meu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e já estamos financeiramente muito confortáveis. Mas posso tentar fazer as outras coisas, voltar a dedicar mais tempo à cozinha e à decoração, e me arrumar um pouco mais quando ele estiver a caminho de casa do trabalho,
agora que sei que isso é importante para ele. Também sei que, no final, posso sentir que estou apenas pisando em ovos e me contorcendo para agradá-lo, mas isso não vai me custar muito, certamente muito menos que um divórcio, tentar por 1 ou 2 meses e depois ver como nos sentimos. E sei que eu sempre me arrependeria se não tentasse. Então, talvez não seja a atualização que você esperava, mas é assim que as coisas estão. E se as pessoas continuarem interessadas, posso dar mais detalhes depois que começarmos a terapia de casal e depois de ver como as mudanças estão acontecendo. Edição. Preciso encerrar por hoje, mas mais uma vez obrigada a todos por suas respostas. Elas realmente abriram meus olhos e me ajudaram a ver que eu mereço melhor do que o tratamento que estou recebendo, e que as expectativas que meu marido está colocando em mim são injustas e irreais. Especialmente porque ele não está fazendo nada para facilitar minha adaptação a elas ou para me mostrar que ele aprecia os meus esforços e tudo o que eu trago para a relação. De fato, estou condicionada a agradar muitas pessoas, e isso está afetando o que eu acho que é razoável aqui. Tenho muito a pensar, como, o que eu realmente quero aqui? O que vai me fazer feliz, especialmente se eu tiver que me diminuir, metaforicamente falando, e me contorcer para agradar meu marido? Será que realmente quero estar em um casamento nessas condições? Acho que estou me vendendo muito barato se simplesmente concordar com a maioria das coisas que ele exige. Ainda vou à consulta de terapia de casal, mas acho que vou esperar para fazer qualquer outra mudança até que possamos pelo menos obter algum aconselhamento profissional. Atualização. Então, quanto mais eu pensava sobre isso, mais mal me sentia em relação aos pedidos, na verdade, exigências, dele. Decidi fazer um pequeno experimento durante o fim de semana para ver o que aconteceria se eu tentasse atender algumas das demandas dele. Não porque eu realmente achasse que elas eram razoáveis, mas porque cada vez mais tinha a sensação de que os objetivos seriam constantemente alterados e que eu estava jogando um jogo perdido. Então, no sábado de manhã, fui ao salão para me cuidar, corte de cabelo, luzes novas, manicure e pedicure, e depois fui à feira para pegar flores frescas para a nossa mesa e alguns outros ingredientes gourmet. Normalmente, sábado é nosso dia de encontro fora de casa, mas sugeri que ficássemos em casa para que eu pudesse preparar um jantar especial estilo steakhouse. Sopa de lagosta, cesta de pães com diversos tipos de rolinhos e muffins salgados feitos do zero, cogumelos recheados com caranguejo, filé mignon, batatas gratinadas, mousse de chocolate branco com framboesas. Usei um vestido justo lavanda, a cor que ele mais gosta em mim, salto alto e fiz um penteado completo e maquiagem. Por tudo isso, recebi um obrigado, estava saboroso, morno e um beijo no rosto. É claro que eu mesma servi e limpei tudo. No domingo, normalmente saímos, mas ele sugeriu que eu fizesse o brunch em casa. Então, fiz café prensado, mimosas com suco de laranja espremido na hora, waffles belgas com cobertura de bananas Foster, ovos mexidos com parmesão e ervas frescas do nosso jardim, batatas fingerling assadas e bacon com cobertura de bordo. Usei um vestido de alcinha azul, sandálias de plataforma e, novamente, fiz meu cabelo e maquiagem. Novamente, recebi um obrigado, está bom e nenhuma ajuda com o serviço ou a limpeza. Depois, perguntei se era isso que ele tinha em mente quando fez críticas antes. Ele disse que era um começo, mas que eu estava agindo muito com direitos para querer crédito por coisas básicas de adulto. Então, ele soltou uma bomba, dizendo que estava sendo tão duro comigo porque percebeu ultimamente que eu tinha muito a compensar por ser uma mulher de baixo valor. Perguntei o que diabos ele queria dizer com isso e ele disse que era porque eu não era virgem quando nos conhecemos. O quê? Lembre-se de que começamos a namorar aos 21 anos, nenhum de nós afirmou ser virgem ou declarou isso como uma expectativa. Exceto para pessoas muito religiosas, o que nenhum de nós é. Não acredito que a maioria dos universitários de 21 anos sejam virgens. Fui sincera com ele desde o início, dizendo que tive 2 parceiros anteriores, meu namorado do ensino médio, seguimos caminhos diferentes quando fomos para faculdades diferentes em partes diferentes do país, e outro namorado que tive no meu primeiro ano de faculdade. E isso é tudo, foram ambos relacionamentos sérios e nada casual. Ele continuou dizendo que, por causa do meu baixo valor, eu precisaria compensar isso pelo resto da minha vida. Que eu não mereço monogamia ou tratamento igualitário e que tenho sorte de que alguém queira se casar comigo. E, que ele está conectado com alguém do trabalho, então, se eu quiser mantê-lo, é melhor que eu me esforce. Eu disse a ele que não parece haver nada para manter se ele não me ama mais, ou nem mesmo gosta ou respeita de mim. Pedi a ele para ir embora e ele disse que ficaria feliz em ir para o lugar da namorada.
Eu sei que muitas pessoas aqui insistiram que ele estava tendo um caso e eu simplesmente não queria ver, que suas queixas eram na verdade parte de uma campanha para se afastar de mim. Me sinto tão tola por ter pensado que ele estava apenas passando por um momento estressante no trabalho ou que ele realmente queria trabalhar em nosso casamento. Enfim, tirei a semana de folga do trabalho para colocar minha cabeça em ordem. Tenho uma consulta com um advogado amanhã. Cancelei a consulta de terapia de casal, mas consegui uma indicação para um terapeuta individual que poderá me atender posteriormente nesta semana. Ele, e aparentemente a namorada, virão hoje à noite pegar mais roupas e coisas dele, então tenho que me preparar para isso. Além disso, estejam certos de que eu não acho que sou uma mulher de baixo valor de forma alguma. Deixei meu marido me fazer pensar menos de mim em alguns aspectos por um curto período de tempo, mas agora vejo claramente que isso é um problema dele. Obviamente, não compartilhamos os mesmos objetivos e valores, e ele se tornou alguém que não reconheço. Eu sei que o divórcio não será divertido ou fácil, mas ficarei bem. Obrigada a todos por me ajudarem a perceber que eu estava sendo manipulada antes que eu perdesse ainda mais tempo em um casamento que já estava acabado. Eu seria uma babaca se pedisse ao meu padrasto para me levar ao altar em vez do meu pai? Quando eu, 28, tinha 4 anos, meu pai traiu minha mãe com sua atual esposa, e eles se divorciaram. Minha mãe obteve a guarda compartilhada. Eu odiava ir à casa do meu pai porque não queria que sua esposa me mandasse fazer coisas. Meu pai reduziu o tempo que passávamos juntos quando se casou. Eu tinha 6 anos na época e nem sequer fui convidada para o casamento dele, mas os filhos dela foram. A desculpa dele era que eu ainda estava ressentida e estragaria a cerimônia. Com o tempo, ele só pagava a pensão alimentícia e me ignorava completamente. Quando meu pai teve meu meio-irmão, ele estava ocupado com ele e me ignorou. Ele até parou de me levar para a casa dele nos fins de semana. Ele me ignorava. Ele me dizia que não falaria comigo a menos que eu agisse como uma boa filha, ou seja, chamasse minha madrasta de a mãe em vez de pelo nome dela. Ele inventava desculpas para não me levar para tomar sorvete ou fazer qualquer atividade juntos. Houve uma vez em que eu me formei no ensino fundamental e ele prometeu que iríamos pescar. Ele me deu um bolo e disse à minha mãe que houve uma emergência. Fui abandonada novamente. Foi quando minha mãe começou a namorar meu padrasto, Leni. Leni foi o pai que nunca tive. Ele era um pai solteiro, mas mesmo assim me tratava como sua própria filha. Ele me ensinou a nadar, a dirigir meu carro, comparecia a todas as funções escolares em que eu estava. Ele estava presente sempre que meu pai me abandonava. Eu reduzi muito o contato com meu pai, só contatando no Natal. Eu nem mesmo ligo para ele no Dia dos Pais. Então, avançando para o momento atual, eu estou me casando. Pedi a Leni para me levar ao altar porque ele é o único pai que já conheci. Meu pai e sua família virão como convidados. Isso deixou meu pai furioso. Ele me disse que sou sua única filha. Eu não deveria privá-lo de seus direitos como pai. Estou recebendo ligações da família dele também. Meu pai está chateado e sinto que estou marginalizando-o. Segundo ele, ele foi um ótimo pai e estou sendo injusta com ele. Além disso, ele não quer que Leni me leve ao altar de forma alguma. Eu disse ao meu pai que ele pode levar sua enteada ao altar e que ele será apenas um convidado no meu casamento. Já tomei minha decisão. Ele me chamou de idiota e disse que não pagou pensão alimentícia apenas para que eu crescesse e me tornasse uma garota ingrata. Então, eu estava errada? Eu sei que ele é meu pai, mas simplesmente não sinto que ele seja. Atualização. Desculpe pessoal, não tive tempo de responder aos comentários. Mas eu os li nas minhas horas vagas. Atualmente, estou no aeroporto esperando nosso voo para a lua de mel, então pensei em dar uma atualização a vocês. E eu me casei há 2 dias. Posso dizer que estou aliviada por saber que as pessoas não acham que estou fazendo algo errado. Então, eu simplesmente fiz isso. Eu enviei uma mensagem para o meu pai dizendo que não estou mudando minha decisão, se ele quiser vir ao meu casamento, pode. Não vou forçá-lo. Isso não funcionou. Ele ligou para minha mãe e pediu para falar comigo sobre essa situação. Eu estava esperando que ele desistisse, mas não. Ele tinha que agir como uma pessoa com direitos. Eu escrevi uma longa mensagem para ele. Eu não queria falar com ele sem ser interrompida, meu pai interrompe muito. Eu disse a ele para me dar uma boa razão para eu deixá-lo me levar ao altar quando ele nunca foi um pai na minha vida. Ele nunca se importou o suficiente para fazer seu casamento funcionar com minha mãe e decidiu traí-la em nossa família. Apesar disso tudo, eu ainda o amava, mas toda vez ele me deixava e me abandonava. Leni foi meu pai quando eu estava crescendo.
Eu duvido que ele saiba algo sobre mim. Ele é apenas um cara que costumava pagar minha pensão alimentícia e com quem compartilho o DNA. Ele não é nada como meu pai, porque ele perdeu todos os grandes eventos da minha vida. Ele nunca se importou ou sequer tentou estar lá para mim, e ele tem a audácia de me chamar de filha. Como ele pode pensar que poderia me entregar quando ele já me entregou há 20 anos? Poucos minutos se passaram e ele me ligou e perguntou se isso é o que eu sempre pensei sobre ele. Eu perguntei onde ele estava quando eu me formei? Onde ele estava quando ganhei o primeiro prêmio na minha competição de dança? Onde ele estava quando eu precisava de alguém para me orientar? Eu o desafio a me dizer uma coisa sobre mim. O quanto ele me conhece. Quando foi a última vez que ele iniciou uma conversa comigo? Ele ficou em silêncio. Ele me perguntou se eu ainda estava brava com o passado. Eu disse a ele que o passado foi a razão pela qual eu sei que ele é um homem não confiável. Todos esses anos, se ele me ensinou alguma coisa, é que ele é um pai terrível e alguém assim não pode ser confiável. Eu cometi o maior erro da minha vida acreditando que ele cumpriria. A única razão pela qual eu nunca me importei com ele é por causa do que ele fez no passado. Por fim, eu não vou forçá-lo a vir ao meu casamento. Essa é a escolha dele. Afinal, ele nem está pagando por isso. Foi isso. Mais tarde, recebi uma mensagem da minha madrasta dizendo que o que eu disse deixou meu pai arrasado. Ele está muito chateado. Eu disse a ela que se ele está chateado com a verdade, então ele não deveria ter perguntado e apertado meus botões. Ele me ignorou toda a minha infância. Ele não tem o direito de agir como meu pai. Meu casamento correu tranquilamente. Eu diria que a maioria dos familiares do meu pai nem apareceu. Eu tive o lado da minha mãe e parte da família do Leni também. Mas no geral, tudo correu bem. Não posso ser mais grata ao Leni. Embora ainda doa ser traída pelo meu próprio pai, estou bem. Meus filhos conhecerão Leni como avô deles. A vida da minha irmã está desabando e estou feliz. Eu, 40, sempre fui uma espectadora frequente do Reddit. Nunca compartilhei minha história. Esta é uma história típica do Reddit que você vai ouvir. Mas eu queria gritá-la para o mundo. Graças a Deus pelo Reddit. Então, minha irmã, 43, Úrsula, sim, estou usando o nome de uma vilã, sempre tornou minha vida um inferno. Ela é extremamente manipuladora e narcisista. Úrsula pode ser simpática comigo quando precisa de algo, mas depois me ignora. Quando crescíamos, eu sempre pensei que éramos realmente boas irmãs. Não tínhamos as típicas brigas entre irmãs com ciúmes uma da outra. Agora, como adulta, quando penso nisso, acho que ela sempre me odiou. Ela sempre me elogiava de forma dissimulada, como: seu rosto fica melhor com seus óculos, ou você tem uma queda por algum garoto? Eu pensei que você era lésbica. Eu costumava ser uma garota que gostava de coisas tipicamente masculinas. Quando eu era jovem, eu sempre me esforçava para ser como ela. Ela era a favorita de todos. Ela era prestativa e gentil. Ou pelo menos foi assim que ela nos fez acreditar. Ela sempre me fazia sentir insegura em relação à minha aparência e às pessoas com quem eu namorava. O primeiro namorado que tive, quando eu tinha 17 anos, ela me fez acreditar que ele não era bom para mim, e eu terminei com ele. Eu sei, foi minha culpa. Eu me mudei para outro estado para estudar na faculdade. Minha irmã foi para a escola de negócios, enquanto eu estudei engenharia. Eu voltava para casa nas férias e ainda tinha que ouvir todos os seus elogios dissimulados. Quando eu tinha 21 anos, comecei a namorar meu ex-marido, Jordan. Naquela época, minha irmã estava ocupada com outra pessoa, então acho que o foco dela não estava em Jordan. Além disso, Jordan não era o tipo dela. Namoramos por 3 anos e casamos. Por 4 anos, fui feliz com minha vida. Durante esse tempo, minha irmã anunciou que estava grávida. Todos pensamos que ela estava grávida do namorado dela na época, Remy. Um dia, fui visitá-la e levei comida para a gravidez. Ela me deu uma chave de sua casa e eu entrei sem bater, eu tinha permissão dela. A coisa surpreendente que eu vi foi os sapatos do Jordan do lado de fora. Eu entrei em seu quarto porque estava um pouco desconfiada. E sim, você adivinhou. Eles estavam transando, completamente nus. Resumindo, eu me divorciei de Jordan. Eu ainda estava com dor e devastada. Meus pais me apoiaram, mas o foco deles mudou muito mais para minha irmã e Jordan. Sim, ela estava grávida do filho dele. Era doloroso vê-los juntos.
Eu nunca recebi um pedido de desculpas de nenhum deles, eles só disseram acontece. Eu me mudei para longe de casa. Há 8 anos, consegui um contrato de trabalho na Inglaterra. Eu me mudei para lá e foi um novo começo na minha vida. Conheci Peter, que era um pai solteiro. Nos apaixonamos, casamos e temos um filho juntos e não tenho contato com minha irmã. Tenho muito pouco contato com meu pai, que me dá todas as informações. Jordan e Úrsula se casaram e tiveram mais 2 filhos. Isso é tudo que eu sabia sobre eles até recentemente. Jordan traiu Úrsula. Eles estão tendo uma briga terrível. O auge de tudo isso é que 2 dos filhos não são de Jordan. Então Úrsula não foi fiel em nada. Meu pai me disse que é uma bagunça, Jordan e Úrsula vão se divorciar, mas ela está pressionando por pensão alimentícia. Eu desliguei o telefone e fiz um drink. Estou feliz por estar a milhares de milhas de distância de toda essa bagunça. Minha mãe também me ligou e disse que precisa de mim. Não tenho certeza se vou ou não. Por mais que eu goste de ver a vida de Úrsula indo para o inferno, não sei se quero me envolver nessa confusão. Edição. Como as pessoas estão curiosas e querem saber de tudo, eu queria adicionar mais detalhes. Minha irmã estava traindo o Remy. Remy era um cara realmente legal. Ele ficou muito devastado quando descobriu que minha irmã não estava grávida do filho dele, mas sim de Jordan. Remy seguiu em frente e depois teve uma esposa maravilhosa. Ainda sigo ele no Instagram. Meus pais estavam zangados com a Úrsula. Mas ela, sendo uma manipuladora, convenceu todo mundo de que o Jordan a coagiu e que ele se divorciaria de mim se ela não transasse com ele. Ela fez parecer que estava salvando meu casamento ao transar com meu marido, haha, clássico. Eu me casei em Londres. Meus parentes não puderam vir por causa da longa distância, mas meu pai veio. Minha mãe não pôde vir porque, na época, ela fez uma cirurgia nas costas. Edição 2, editando novamente porque as pessoas têm a ideia errada de que meus pais eram maus. Não, eles não eram maus. Eles eram seres humanos normais. Eu também entendo que eles estavam em uma situação difícil. Quer dizer, você não pode simplesmente esperar que um pai escolha entre 2 filhos. Além disso, eles seriam avós e não podiam abandonar minha irmã. Sim, ela é uma vadia. Mas meus pais nunca a deixaram escapar impune. Eles me apoiaram em meu divórcio e pagaram minha terapia pós-divórcio. Eles não podem cortar completamente o contato com a Úrsula porque ela estava grávida. Meu pai e minha mãe têm um relacionamento tenso com ela e Jordan. Eles não os deserdaram por causa dos filhos. Meu pai se recusou a levar Úrsula até o altar em seu casamento, no qual eu não estive presente. Eu os mantive em contato depois de me mudar para a Inglaterra. Eles me apoiaram. A razão pela qual minha mãe não pôde vir ao meu casamento, como mencionei, é que ela fez uma cirurgia nas costas. Minha mãe está na casa dos 60 anos, então ela tem muitos problemas de saúde. Meu pai foi ao casamento. Minha mãe mal conseguiu voar, mas ela me visitou depois de minha lua de mel. Ela ficou devastada porque não pôde conhecer meu filho, pois voar era difícil e, além disso, tivemos a Covid. Eu estou indo para minha cidade natal por causa de alguns negócios. Eu teria ido de qualquer maneira, independentemente da ligação telefônica. Eu não vejo minha mãe e meu pai há 4 anos. Sinto falta deles. Eu odeio minha irmã, mas não odeio meus pais. Atualização. Então, pousei no solo do meu país natal com meu marido e filho. Minha mãe e meu pai me receberam no aeroporto. Eu estava tão feliz em vê-los depois de tantos anos. Seus rostos pareciam pálidos como se não tivessem comido ou dormido por muito tempo. Minha mãe ficou feliz em conhecer meu marido e criança. Especialmente a criança, porque ela ainda não o conhecia. Pedi a eles para não contar à minha irmã que estou aqui. Estou aqui apenas por algumas semanas e depois partirei. Atualmente, estou hospedada com minha tia. Agora, algumas informações sobre minha irmã. Minha mãe disse que ela está morando com ela junto com seus filhos. Obtive alguns detalhes sobre minha irmã. Ela estava tendo um caso com o ex-chefe dela, que é casado, e esses 2 filhos são realmente dele. Minha irmã levou uma surra da esposa do chefe. Pelo que estou ouvindo, a empresa onde o chefe dela trabalha pertence ao sogro do chefe. Então sim, o chefe dela ficará desempregado. E minha irmã mudou de emprego antes disso acontecer, mas o caso continuou. Por causa de todo esse drama, ela está prestes a perder um novo emprego também.
porque o dono da empresa é amigo íntimo da esposa do chefe. Então você pode imaginar o tipo de areia movediça em que ela se meteu. Jordan também pediu demissão do emprego. Porque ele é inflexível em não pagar pensão para minha irmã e não quer pagar pensão alimentícia para as crianças que pertencem ao chefe. Ele também vai processar o chefe para a pensão alimentícia. Eles brigam constantemente. Jordan provavelmente está enlouquecendo por causa disso, segundo minha mãe. E ele também estava tendo um caso com uma colega de trabalho. Minha mãe quer expulsar minha irmã, mas por causa dos filhos dela, ela não pode. Ela odeia, mas não quer punir as crianças porque elas são inocentes. Sinceramente, sinto pena dessas crianças também. Elas não merecem pais tão problemáticos. E só para que você saiba, meus pais não são maus. Eles me apoiaram muito. A única razão pela qual eles ainda falam com minha irmã Úrsula é por causa dos filhos dela. Sinto pena da minha mãe porque ela tem apenas alguns dias e, junto com sua doença, ela provavelmente estará muito doente para lidar com isso. Eu sei que minha irmã de alguma forma vai descobrir que estou aqui, mas estou preparada para isso também. Não quero vê-la porque sei que vou ser arrastada para o drama dela. Mas vou aproveitar as poucas semanas que tenho com meu marido e filho. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa tarde pessoal.